Ok, pessoal, então vamos lá, vamos já iniciando nossa aula, quem for chegando, vai chegando aí junto. Então, nós estamos falando sobre, vamos falar sobre análise sintática, ok? Análise sintática. Professor, o que é análise sintática? Né? O que é análise sintática? Vamos falar um pouco o que significa aí análise sintática. Vou tentar arrumar aqui a posição dessa câmera. Ok, então, o que é análise sintática? A análise sintática tem a ver com o quê? Com a relação dos termos dentro da oração. Então, é a relação dos termos dentro da oração. Ou seja, a relação do sujeito com o verbo e com seus complementos. Então, é isso que nós vamos estudar. Saber como é que funciona essa relação entre sujeito, verbo e os complementos do verbo. Okay? Então, análise sintática significa nós sabermos qual é a função que cada termo ele desenvolve, qual é a função que cada um desempenha dentro da oração. Okay? Então, isso é análise sintática. Quando vocês começar o assunto, vocês vão ver que vocês vão começar a relembrar do que vocês já viram, vai precisar de bastante atenção. É um assunto fácil, mas que é preciso ficar atento. Okay? Então, para estudarmos análise sintática, primeiro nós vamos estudar, conhecer um pouco aqui sobre alguns termos, umas coisas básicas. Vamos ver aqui. Okay? Ok, eu vou falar sobre o termo, vamos falar sobre o verbo, depois eu falo sobre a oração. Era outra coisa que a gente vai falar sobre a oração. Então, na verdade, para mim começar a falar com vocês sobre análise sintática, nós precisamos conhecer o conceito de frase e o conceito de oração. Eu vou falar com isso sobre vocês ainda. Eu vou falar aqui antes para a gente começar, mas eu volto com esse assunto com vocês. Vou dar uma pausa para eu volto com ela lá. Então, o que é a frase e o que é a oração. Então, vou fazer duas diferenças aqui. A frase, ela deve ter sentido completo. A frase deve ter sentido completo. E a frase, ela pode ter verbo ou não. E a frase pode ter verbo ou não. Okay? Então, a frase, ela tem sentido completo e ela pode ter verbo ou não. Quando ela tem verbo, ela é chamada de frase nominal. Quando ela não tem verbo, frase nominal. Quando ela tem verbo, ela é chamada de frase verbal. Okay? E o que nos interessa para a nossa análise é exatamente a frase que tem verbo, que é que nós conhecemos como comumente de oração. Okay? A oração, ela obrigatoriamente tem que ter verbo. Se não tiver verbo, não tem oração. Okay? Se não tiver verbo, não tem oração. E nosso objeto de estudo é o quê? É a oração. Okay? É a oração. Não vamos estudar, não tem análise sintática estudando a frase que não tem verbo. Okay? Porque o verbo é o principal. Né? É o verbo que diz na oração, que traz a mensagem. Né? É o verbo que diz alguma coisa a respeito do sujeito. Então, o principal é o verbo. Okay? Então, nós partiremos aqui a partir do verbo. Okay? Então, vocês aprenderam sobre verbo. Quem é que lembra aí alguma coisa sobre verbo? O que é verbo? Alguém lembra? O que é verbo?
Deixa eu ver se alguém lembra. Ao silêncio está recebendo. Então, vamos falar aqui o que é verbo. Não é verbo, não vamos estudar o verbo, não daquela forma que vocês já estudam. Toda palavra que pode ser conjugada? Pode ser conjugado, pode ser conjugado, mas não é a definição. Vamos ver a definição. Não vamos estudar verbo daquela forma que vocês estudaram, na morfologia, que vocês estudaram lá, o verbo, depois conjugação verbal, desinência verbal, tempos verbal. Nós vamos estudar o verbo, a função do verbo dentro da oração. E é isso que nós vamos estudar. É a função do verbo dentro da oração. E nós vamos partir para os tipos de verbo. Okay? Então, o verbo depende das relações sintático-semânticas. Okay? Vamos ver das relações. O verbo depende das relações. Quando falar de relação sintática, vocês vão lembrar de quê? Das relações que as palavras têm na oração. Okay? Como uma se relaciona com a outra dentro de uma oração. Essa é a relação sintática. Okay? Que estabelece com os demais termos da oração. Tem uma dessas duas classificações gerais, então, principal. Verbo de ligação e verbo significativo. Provavelmente vocês devem ter aprendido o significativo, o outro sentido. O verbo significativo é aquele chamado, considerado verbo de ação, que a gente chama de verbo de ação. E tem esse novo termo chamado verbo significativo. Então, dois tipos de verbos nós temos que conhecer para tratar desse assunto. Os verbos de ligação e o verbo significativo. Vamos ver o que é um e o que é outro aqui. Então, verbo de ligação. Okay? Verbo de ligação retrata o lado estático da nossa vida, indicando o estado dos elementos. Qualquer verbo pode ser classificado como de ligação, se puder expressar. Vamos lá. Os verbos de ligação, pessoal, eles são aqueles verbos que indicam que o lado estático da vida, o lado parado da vida. Eles são os verbos de ligação. Eles indicam o estado estático em oposição ao verbo significativo, que é o verbo que é o que? Dinâmico. Ele vai representar a parte dinâmica da nossa vida, e a parte de movimento da nossa vida. O verbo de ligação, ele vai indicar esses elementos. Então, ele vai indicar o quê? O estado. Okay? O estado dos elementos. Como é que está o estado? Então, agora vocês têm que ficar espertos que o verbo de ligação, ele não tem uma lista específica. Qualquer verbo pode ser considerado de ligação, mas ele vai ter que ser analisado dentro do contexto dele. Okay? Para ele ser de ligação, ele tem que indicar um estado. Okay? Um estado permanente. Vamos ver assim. O estado permanente retrata o que é eterno, retrata o que é habitual, alguma coisa que sempre acontece, aquilo que não se modifica. Tá? Então, isso pode ser indicado pelo verbo ser e viver. Então, esses verbos, eles vão indicando o estado permanente. Vamos ver lá o exemplo aí, que a dor é tão velha. Então, alguma coisa, né, que indica estado permanente, alguma coisa que né, alguma coisa que é assim. Então, o verbo aqui, o verbo ser, indicando um estado permanente. A dor é tão velha. Okay? Então, dois verbos indicam isso. O estado. Viver e ser. São verbos que indicam estado permanente. Alguém que vive de tal jeito, vive assim. Okay? Vive de tal maneira, de tal modo. Então, estado, né, da forma que ele vive. Então, os verbos de ligação, eles podem expressar estado permanente, eles podem expressar, se ele puder expressar também, estado transitório. Estado transitório. Então, o estado transitório, ele retrata o que é momentâneo, o que é passageiro.
Vamos ver aqui os verbos que retratam isso. Estado transitório retrata o que é momentâneo e o que é passageiro. Os verbos que retrata isso, é o verbo andar, achar-se, encontrar-se. Por exemplo, Manuela está triste. Então, ele retrata um estado transitório, passageiro, porque ela está triste. Veja a diferença aí, ó. Ela não é triste, não é um estado permanente, ela está triste. Então, esse verbo, o verbo aí, o verbo estar, então ele expressa aí que um estado transitório. Portanto, esse verbo é considerado um verbo de ligação. É o verbo de ligação. Ele é a expressão do lado, né? O lado parado, o lado estático da nossa vida. Então, Manuela está triste. Então, é um estado transitório, momentâneo. É um estado passageiro. Então, o verbo de ligação, ele retrata esse estado. Então, ele retrata também um estado aparente, que indica a aparência. Okay? Vamos lá, o verbo é o verbo parecer, né? O Belino parecia satisfeito. Então, ó que o verbo parecer, né? Parecer é um estado aparente da pessoa, né? Então, você olha para a pessoa e faz uma análise, né? Ela parecia satisfeito. Então, o verbo parecer também é um verbo de ligação. Professor, nós temos tem que ficar ligado, porque um verbo pode ser de ligação e ele pode ser, ao mesmo tempo, de significativo, dependendo do estado dele. Nós vamos ver aqui, eu vou falar para vocês os casos. Okay? Pode revelar também a mudança de estado, okay? Revela transformação, verbo ficar, tornar-se, virar, acabar, cair, converter-se. Olha lá, Tati ficou sozinho, mudança de estado. Mas observa aqui, ó, o verbo. O verbo acabar. Então, Tati acabou sozinho. Também vê aqui uma mudança de estado. Tati ficou sozinho. Né? Tornar-se. Então, esses verbos, ficar, tornar-se, virar, acabar, cair, fazer, por exemplo, caiu na miséria. Né? Agora, se eu dizer caiu no buraco, o verbo cair agora não é mais verbo de ligação. Agora, se eu disser ele caiu na miséria, foi uma mudança de estado. Quer dizer, ele estava bem, né? E depois caiu na miséria. Então, aí já é verbo de ligação. Okay? Fazer-se, converter-se, né? Converter-se é mudar, né? Tati ficou sozinha. Okay? Então, aí indica que uma mudança, né? Uma mudança de estado, uma transformação, verbo de ligação. Então, indica também continuação de estado. Então, os verbos permanecer e continuar, né? Continuação do estado. O Rio de Janeiro continua lindo. Então, o verbo de ligação também mostra o estado de continuação. Okay? Então, verbos de ligação, nós temos que guardar o quê? Verbo de ligação retrata o lado estático da nossa vida, né, indicando o estado, né, o estado em que os elementos estão. Okay? O que eu tenho que ficar atento com o verbo de ligação? O contexto. Eu tenho que ver o contexto do verbo de ligação para mim saber se aquele verbo ele está funcionando como verbo de ligação, indicando o estado de um elemento, ou ele está indicando uma ação verbal. Okay? Vamos ver ainda sobre o verbo de ligação. O verbo de ligação é um tipo de verbo cuja função é exclusivamente estabelecer um vínculo entre o sujeito e uma característica do sujeito. A característica atribuída ao sujeito que exerce. Sujeito tem. É uma característica do sujeito. A característica atribuída ao sujeito exerce, por sua vez, a função sintática do predicativo do sujeito. Vamos falar sobre o predicativo do sujeito. Depois vamos falar predicado verbal, predicado nominal, predicativo. Isso é outro assunto que vamos tratar na frente. Então, vamos lá. Guardar o que? É isso que estabelece um vínculo entre o sujeito e uma característica do sujeito. Ok? Então, vamos ver aqui a função
do verbo de ligação. Ele fala aqui exclusivamente. Exemplo, a plateia era toda jovem. Então, você tem era, né, do verbo ser, era toda jovem. Você tem o verbo de ligação e você tem uma qualidade do sujeito, uma característica do sujeito. Então, a plateia era o quê? Toda jovem. Então, o verbo de ligação, ele faz essa ligação aqui. Ó. Ele liga o sujeito ao quê? À sua qualidade, a característica desse sujeito. Então, indicando também o estado desse sujeito. Então, aqui, ó, era o quê, jovem? Um estado permanente, né? O verbo ser era o quê? Jovem. Então, verbo de ligação. Vamos ver. A menina parecia cansada, né? Parecia cansada. A menina parecia cansada. Então, veja, ó, o verbo de ligação está ligando que o sujeito ao quê? A uma característica do que esse sujeito menino. Okay? O verbo de ligação. Okay? Então, fique ligado nisso. O verbo de ligação, vocês têm que sempre lembrar. O verbo de ligação indica o quê? O estado do elemento. Okay? O estado. Pode ser, mas sempre está indicando o estado. O estado permanente, estado transitório, mudança de estado, qualquer coisa dessa, mas sempre ela está, o verbo de ligação, está ligando o sujeito à sua qualidade, ao estado. Ok. Vamos ver os verbos significativos. Na verdade, os verbos significativos, pessoal, são os verbos chamados verbos de ação. Okay? Indicam qualquer processo dinâmico. Okay? Lá o verbo de ligação, ele era um processo estático. Okay? Processo estático. Já aqui nós temos um processo dinâmico. Okay? Um processo dinâmico. Indica qualquer processo dinâmico. O que depende da vontade do homem é o processo dinâmico. O que depende da vontade do homem, como guerrear, e o que não depende, chover, o que se passa em seu mundo interior, sonhar, e o que acontece no mundo exterior, na verdade. A ação contida no processo pode dirigir-se a um alvo. Então, a ação contida no verbo significativo, a ação do verbo, ela pode se dirigir a um alvo. E ela pode dirigir-se a um alvo. E nós vamos ver isso aqui, como é que funciona. Quando esse verbo ele se dirige a um alvo. A ação dele está dirigida a um alvo. Okay? Então, vamos lá. Ela pode dirigir-se a um alvo e pode precisar de um elemento pelo qual se desenvolve. Pode ter um destino. Okay? Então, ela pode ter um alvo, okay? E ela pode ter também um outro elemento para que ele possa ser desenvolvido. Nós vamos ver isso aqui. Okay? A ação desse verbo. Então, verbo significativo. São os verbos, se você guardar de forma geral, você pode guardar que são os verbos, pessoal, que indicam o quê? Que indicam a ação. São os verbos que indicam o processo dinâmico, né, da vida. Daquilo que depende do homem e daquilo que não depende do homem. Okay? O que passa no seu interior e o que passa no seu exterior. Okay? O verbo ele vai indicar, expressar isso. Okay? O verbo significativo. Okay. Diferente dos verbos de ligação, os verbos significativos expressam por si mesmos uma informação, ou seja, ele tem um sentido próprio característico. Então, o sentido do verbo significativo está nele. Ele carrega uma informação e ele carrega uma informação nele, diferente do verbo de ligação. O verbo de ligação, ele liga, ele, na verdade, serve para ligar a característica do sujeito. E aqui o verbo já carrega em si própria característica, é uma informação. Então, vamos lá. Exemplo, eu vou ao cinema todo domingo. Então, no verbo está contida a ação, expressa a ação, né? De mim, eu vou ao cinema todo domingo. Verbo significativo. Veja que aí é a diferença, né? Não tem indicação de estar. Okay? Investigadores encontraram novas populações
da borboleta azul. Então, verbo significativo. Agora aqui, eu quero que vocês fiquem ligados nessa questão, ok? Daí a respeito dos verbos. Uma classificação sobre os verbos significativos. Ok? Então, nós temos os verbos chamados verbos intransitivos, verbo transitivo, né? E temos um objeto. Então, vamos ver lá. Verbo intransitivo. Como é que existe esse negócio? Okay? É aquele que, em uma determinada oração, exprime por si só uma ideia completa. E, por isso, não requer outro termo que complete seu sentido. Então, o verbo intransitivo, ele não necessita de um outro termo para completar o sentido. Ele não requer outro termo para completar o sentido dele. E aí vai dar o exemplo. No exemplo, você vai entender melhor. Então, ele carrega o significado dele em si mesmo. Porque, então, não tem um algo, não tem nada que venha para completar o sentido dele. Okay? Agora, os verbos transitivo. Então, quando você lembrar, pessoal, da palavra transitivo, intransitivo, transitivo, você pode lembrar de transitar, de sair de um lugar para outro. Okay? Transitar significa passar de um lugar para outro. Okay? Vamos ver aqui o verbo transitivo. O verbo transitivo é aquele que, em uma determinada oração, não tem o sentido completo por si mesmo, requer um objeto. Isto é um termo que complete seu sentido. Então, o verbo transitivo, ele precisa de um termo para completar o sentido dele. Ele, sem esse termo, a oração fica sem sentido. Também vamos ver. Okay? Então, o objeto tem uma palavra expressa que funciona como destinatário, algo, resultado do fato verbal. Completa o sentido do verbo transitivo. Então, o que completa o sentido do verbo transitivo é o que nós conhecemos como objeto. Okay? Objeto. Aí a gente vai ver como é que funciona isso. Okay? Vamos para lá. Aqui. Aqui vamos ver o verbo transitivo. Ele falou que é o verbo que carrega o significado nele mesmo. Ele não precisa de nenhum complemento, de nenhum objeto para completar o seu sentido. Então, eu pisquei. Pisquei. Eu preciso de mais alguma coisa para completar o sentido dessa oração? Está completo ou não está o sentido dela? Eu pisquei. Sim ou não? Está correto. Está, não preciso de nenhum complemento. Simplesmente eu pisquei, pronto, completou a ação. Okay? Ela sorriu. Precisa de mais alguma coisa ou está completa a oração? O entendimento está completo? Precisa de alguma coisa para entender essa oração? Ela sorriu. Precisa, gente? Me ajuda aí. Alguém Não. fala aí? Não precisa. O que ele chama de verbo intransitivo, pessoal, verbo intransitivo, é isso. Ele aqui, ó, a informação que está, a informação que está no verbo, o verbo vai ser o principal da oração. A informação que está no verbo, por exemplo, aqui, ó, a informação que está no verbo sorriu, ela não transitou, ela não saiu daqui, ela não precisou de um complemento aqui na frente para o seu entendimento. Eu vou mostrar para vocês como é que é essa questão de transitar e intransitar. Intransitivo, quer dizer, intransitável, alguma coisa que não passa, que não transita para outro lugar. Então, o sentido está nele mesmo. Ela sorriu. Pronto, sentido completo. Agora, preste atenção. Aí ele é classificado como VI, que é aqui a sigla para verbo intransitivo. Tem o seu sentido completo, que não necessita de complemento para ter o significado. Okay? Agora, observe aqui, ó. Aqui é chamado de verbo transitivo. O verbo transitivo
significa que vai transitar a informação dele, vai transitar para cá. Okay. Um incêndio destruiu. Quando você diz destruiu, quem destrói, destrói o quê? Destrói alguma coisa ou destrói alguém. Okay? Quem destrói, destrói alguma coisa ou destrói alguém. Veja bem, o incêndio destruiu. Está completa essa oração? Sem essa palavra que eu estou colocando aqui na frente? Não. O incêndio destruiu. Logo te vem à cabeça a pergunta: o quê? Destruiu o quê? Destruiu os sapatos. Veja que o verbo, para ter o seu significado, para completar o seu sentido, ele precisa transitar para aqui. A informação, que é verbo transitivo, vocês estudaram isso, mas vocês nunca tiveram uma explicação dessa forma. O verbo é transitivo porque a ação que está contida nesse verbo, ela transita para cá. Ó, destruir o quê? Os sapatos. Quando você agora tem o complemento, aí agora o verbo teve o seu sentido completo. Por isso que ele é transitivo. Ele transitou, a ação dele transitou para cá. Ele destruiu o quê? Os sapatos. Esse complemento, isso aqui que complementa o verbo, é chamado de objeto. Objeto. Olha só. Então, pessoal, classificação dos verbos. Verbo de ligação. Expressa a parte dinâmica, a parte estática da vida. Sim, para saber se o verbo transita, basta fazer a pergunta depois do verbo. Usar o quê? Usar o que depois do verbo. E é uma das estratégias. Usar a pergunta o que depois do verbo. Porque é assim, professor, para saber se o verbo... Eu entendi assim, porque os professores, eles explicavam assim, como ele explicou, quando eles explicaram o assunto para mim, foi assim. Para a gente saber se o verbo é intransitivo ou transitivo, a gente faz a pergunta ao verbo, entendeu? Sim, você faz pergunta ao verbo. O que ou Destruiu, quem? Aí a gente vai saber. destruiu, A gente vai saber. Aí a gente pergunta, destruiu o quê? Aí a gente já sabe que é certo. transitivo, porque não explicou, tipo, não foi uma frase completa, entendeu? Mas exatamente isso que eu estou dizendo. Você faz a pergunta o quê? Só que é interessante você entender o que acontece. Fazer a Verdade. pergunta é uma forma de você encontrar, mas você precisa saber que o verbo ele é transitivo. Por que, que ele é transitivo? Porque a ação que está contida nele transitou para cá. Verdade. Você entendeu? Você entender isso facilita você agora Facilita mais. encontrar automaticamente você fazer a pergunta depois do verbo. Destruiu Verdade. ok? Destruiu o quê? Automaticamente ele vai te pedir o quê? O complemento do verbo. Okay? Pode falar, João Vitor. Oi. Então, o intransitivo vai ser como se fosse uma forma de ação também, né? O intransitivo? O intransitivo também é de ação. Só que ele não precisa de um complemento, ele não transita a informação. Ele tem a informação nele mesmo. Ó, aqui, sorriu. Ele não precisou, olha aqui, ó, destruiu, a informação fez o quê? Transitou daqui para cá. Ó. Entendi. Sem esse complemento aqui, destruiu não tem significado. Porque você fica com a frase, o incêndio destruiu. A pergunta já vem logo em você. Destruiu o quê? É como se o intransitivo já Não desse, tá já desse completo. a pergunta e a resposta, né? É como se tivesse sem Exatamente. sentido nenhum. Exatamente. Ela te pede, né, que está faltando alguma coisa. O verbo está faltando alguma coisa. Quando o verbo é transitivo. Você sente que fala, destruiu
Aí a pergunta já é quase automática. Destruiu o quê? Aí esse o quê já é o quê? O complemento. Os sapatos. Ok? Então é isso. Intransitivo carrega seu sentido, não transita a informação. A informação fica nele. Tá vendo? A ação está nele. Aqui não. A ação transitou. Daqui para cá. Transitou. Destruiu o quê? Os sapatos. A ação de destruir, ela transitou para cá. Okay? Por isso que é transitivo. Okay? Destruir o sapato. E aí, para facilitar, você faz o que a colega falou. Você quer identificar? Se o professor colocou lá uma questão, identifique os verbos, intransitivo ou intransitivo, ou verbo de ligação. Aí eu quero saber se é transitivo, eu passo a pergunta. Destruiu o quê? Aqui, sorriu o quê? Dá certo perguntar? Não tem como Não dá. perguntar, Não porque tem. já tem Exatamente. sentido completo. Já tem um sentido completo, exatamente. Muito bem. É isso o verbo. Vamos ver. Verbo transitivo, os verbos de sentido incompleto, ou seja, os transitivos dependem do enunciado em que ocorre e da forma como o objeto se articula a eles. Subdivididos em 3 tipos: transitivo, direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto. Então, nós vamos ver isso na prática. Então, os transitivos são transitivo direto. Então, a gente já sabe que transitar significa uma ação transitando, né, do verbo para o seu complemento. Agora, essa transição, pessoal, essa passagem da ação do verbo para o seu complemento, ela pode passar direto ou ela pode precisar de quê? De uma preposição. Okay? Que é o que ele vai chamar de transitivo indireto. Porque ela não transita direto, ela vai precisar de uma preposição para poder passar. E aí, transitivo direto e indireto, ou os dois casos. Então, ela vai ter um objeto direto e um objeto indireto ao mesmo tempo. Vamos ver. Então, o verbo transitivo, olha lá, guarda aí só, VTD, transitivo direto, o verbo transitivo direto, outra classificação do verbo, tá vendo? Transitivo, nós falamos só de verbo transitivo, agora nós estamos falando de transitivo direto, transitivo indireto, ok? E transitivo direto e indireto. Lembra-se do que eu falei, que toda vez que vocês lembrarem de verbo transitivo, vocês vão lembrar que transitivo significa que a ação do verbo está transitando para o seu complemento. Ok? Toda vez. Não fique no automático, não. Ah, verbo transitivo. É entender. Bom, o verbo é transitivo por quê? Porque transita a ação do verbo para o seu complemento. Ok? Agora nós vamos ver o quê? Se essa transição da ação do verbo, ela passa direto para o complemento, ou se ela precisa de uma preposição para ligar esse complemento. Ok? Vamos ver lá. Verbo transitivo direto tem sentido incompleto, certo? Apresenta um complemento sem preposição, ok? Sem preposição inicial, ok? Objeto direto. Então, ele não, vamos ver aqui o caso. Ele sempre visita nossa reunião. Por isso, conhece muita gente. Olha só. Ele sempre visita. Visita o quê? Visita nossa região. Nossa região, ela é o quê? Objeto direto. Entre o verbo visitar e nossa região, não tem nenhuma preposição que liga esse objeto, esse complemento, aqui, para dar sentido ao verbo. O verbo transitou para cá, direto, sem preposição. Visita, ele sempre visita. Se ficasse só assim, não tinha sentido. Agora, nossa região, aí agora sim, o sentido do verbo completou. Mas observe, esse sentido, ele veio direto, não teve preposição. Transitou daqui para cá, sem precisar de ligação nenhuma. Certo? Por isso que ele disse que ele é transitivo direto. Quer dizer, a informação transitou, ó, direto para cá, sem precisar de preposição. Por isso, conhece muita gente.
Conhece o quê? Né? Conhece o quê? Conhece muita gente. Ó, verbo transitivo direto. Por que, professor? Transitivo direto. Tá em forma. A ação do verbo conhecer transitou para cá direto. Não precisou de preposição. Por isso, transitivo direto. Okay? Então, vamos lá para outro caso. Agora, o verbo transitivo indireto. Então, esse verbo, ele transita, a ação dele transita para o complemento, mas agora ele vai precisar de uma preposição para ele chegar lá até o complemento. Vamos ver. Ok. Tem sentido incompleto, porque é transitivo, apresenta complemento, certo? Com preposição. Ok? Com preposição. Então, vamos ver lá. Desconfiei. Ok? Desconfiei. Quem desconfia, desconfia de alguma coisa ou desconfia de alguém. E quem desconfia, desconfia de alguém ou de alguma coisa. Então, aqui já desconfiei da venda. Olha, observe agora o que aconteceu aqui. Desconfiei da venda. Ó, o verbo transitou. Para transitar aqui, ó, para a venda, ele precisou de uma preposição. A preposição da, que é de mais o artigo a, da venda. Okay? Então, desconfiei, se eu colocar aqui, ó, presta atenção, desconfiei venda, tem sentido? Não. Não tem sentido. Então, o sentido aqui, ó, para transitar, a ação do verbo desconfiar, para transitar para cá, ele precisa... Para transitar essa informação para cá, necessitou de quê, ó? De preposição. É isso que chama de verbo transitivo indireto. E o seu complemento é chamado de objeto indireto. Ok? Por quê, professor? Porque o objeto... Então, a ação do verbo foi ligada ao seu objeto, que indiretamente. Não foi mais direto. Precisou de uma preposição. Ok? E não concordei. Quem concorda, professor? Concorda com alguma coisa ou concorda com alguém. Okay? Aqui você já vai perguntar, fazer a pergunta. A pergunta agora aqui é concordei, quem concorda com alguém. Concordei com quem? A pergunta agora é quem? Quem concorda, concorda com alguém. Quem desconfia, desconfia de. Quem desconfia de alguém. Então, quem concorda, concorda com alguém. Okay? Ou com alguma coisa. Então, concordei com a proposta. Olha de novo. Veja que o verbo concordei, ele não transita direto. Ele precisa de preposição. Por isso, chamado de verbo transitivo indireto. Porque ele liga o seu sentido ali de forma indireta, okay? Precisando de uma preposição. Okay? Então, você pode fazer a pergunta também aí, depois do verbo, né? Que ou quem, depois do verbo. Né? Desconfia de que, né? Quem desconfia, desconfia de que, ou desconfia de quem, né? Ok, né? De que, da venda, de quem, se fosse uma pessoa. Então, você vai fazer a pergunta depois do verbo, de que ou de quem. Ok? Desconfia de que, da venda. Eu desconfio de quem, se fosse uma pessoa. Ok? Comentários a respeito disso aqui? Dúvidas? Vamos lá? Objeto direto, objeto indireto. Tranquilo até aí, pessoal? Sinaliza para mim aí. Quem não entendeu, fala. Se tiver alguma dúvida. Senão a gente vai continuar. Então foi tranquilo. Ninguém perguntou nada, tranquilo isso aqui. Ok? Ok. Transitivo direto e indireto. Tem sentido incompleto. Olha lá. Toda vez que o verbo, pessoal, aparecer com transitivo, a classificação transitiva, você já sabe que o sentido é incompleto.
ok? Seja direto ou indireto, o sentido é incompleto. Okay? Ele precisa de quê? De complemento. Olha lá, VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Vamos ver como é que isso acontece, quando acontece isso aí. Então, tem sentido incompleto, apresenta dois complementos. Um sem preposição, preposição inicial, objeto direto, e outro com preposição inicial, objeto indireto. Então vamos ver como é que acontece aqui, quando o verbo é transitivo direto e indireto. Então, o verbo enviamos. Quem envia alguma coisa para alguém. Olha lá. Quem envia alguma coisa para alguém. Então, ele pede, enviamos documentos importantes. Ficou com sentido? Enviamos documentos importantes. Mas ele pede um alvo. Ele pede um alvo. Enviamos documentos importantes ao prefeito. Então, o verbo enviar, ele é transitivo direto e indireto. Porque quem envia alguma coisa para alguém. Ele pede os dois. Ele apresenta dois complementos. Okay? Ele apresenta esse primeiro complemento e depois ele pede aqui um alvo também, um objeto indireto. Okay? Enviamos, quem envia alguma coisa para alguém. Então, você tem que fazer essa pergunta ao verbo. Okay? Porque... Tranquilo aí, pessoal. Pergunta aí. Esse aí, direto e indireto. Gerou dúvida aí, não? Ninguém está falando nada, então você está tranquilo. Então, enviamos. Precisa fazer essa análise na hora. Quem envia alguma coisa para alguém. Ok? Está suave, maravilha. Objeto. Vamos lá. Agora vamos ver o objeto direto e o objeto indireto. Então, o que a gente está bem falando. A gente sabe que objeto é o quê? É o complemento. Objeto é o complemento do verbo transitivo. Okay? Do verbo transitivo. É o objeto. Okay? Aquele objeto, ele é o complemento. Tá? Para onde a ação do verbo vai, transita. Termo que, sem ser iniciado por preposição, associa-se a um verbo transitivo, completando-lhe o sentido. Okay? Completando-lhe o sentido. Então, vamos lá. Quando ele não é iniciado por preposição, ele associa-se a um verbo transitivo, completando-lhe o sentido. Vamos ver lá. O vendaval de ontem derrubou várias árvores da praça. Derrubou. Então, lá de novo. O vendaval de ontem derrubou. Derrubou o quê? A pergunta depois do verbo. Várias árvores da praça. Então, sujeito vendaval de ontem, e o verbo derrubou, e o objeto é o objeto direto. Por que o objeto direto? Por que o objeto aqui é direto? Quem pode me responder? Por que esse aqui é objeto direto e não é objeto indireto? Porque não tem preposição. Porque não tem preposição. Porque a ação desse verbo transita o quê? Direto. A ação do verbo transita direto sem preposição. Lembra-se dessas coisas, porque a ação do verbo transita sem preposição. Ok? Não vamos entender isso, não vamos fazer isso sem entendimento. Okay? Sem entender o que está acontecendo. Então é isso. Então esse objeto é direto por isso. Muito bem. Seja bem-vindo, Natal aí. Deixa aí seu alto-falante aí, por favor. Então vamos lá. Objeto direto. Objeto direto. Termo que por meio de uma preposição. Aqui está errado. Objeto direto não. Termo que por meio de uma preposição vincula-se a um verbo transitivo, para completar o sentido. Aqui é objeto. Vamos arrumar isso aqui. Aqui é objeto, está errado isso aqui.
aqui é objeto indireto, viu? Eu vou arrumar isso aqui depois. Objeto indireto. Termo que, por meio de uma preposição, vincula-se ao verbo transitivo. Okay? Para completar o sentido. Por exemplo, todos os seus amigos sempre confiaram. Quem confia, né? Quem confia, confia em alguém. O verbo confiar pede uma preposição. Tanto é que confia, só basta você ver isso. Ó. Confia você. A frase ficou sem sentido, sem a preposição. Okay? Confia em você. Então, objeto indireto. Por quê, professor? Porque a informação transitou para cá indiretamente. Precisou disso. Ela não passou direto. Okay? Então, ela precisou da preposição. Então, objeto indireto. Okay? Ótimo. Então, termos associados ao verbo. Okay? Então, associados ao verbo, nós temos o quê? O objeto direto, o objeto indireto. Okay? Que são o quê? Os complementos. Okay? Tá, ok, nós vamos ver ainda o agente da passiva e adjunto adverbial, são ligados ao verbo. Nós vamos estudar isso ainda não ainda não é exemplo. E não vamos estudar adjunto adverbial agora, nós vamos estudar isso depois. Ok? Muito bem. Tranquilo, pessoal, até aqui, sobre essa parte. Né? Então, nós vamos... Tranquilo, ok? Ok, vamos ver 5 minutos. 5 minutos aí para a gente beber água e voltar, ok? Eu vou entrar com outro assunto aqui. 5 minutos. Não vamos sumir.
Ok, pessoal, estamos de volta. Vamos aqui. Vamos arrumar as coisas aqui. Estamos de volta. Para encerrar essa parte aqui. Vamos lá? Vamos lá, aquele que eu ia falar do início. Vamos lá aqui para a gente fechar esse assunto. Essa parte aqui. Então, vamos lá. Frase. Então, vamos lá. Frase. Então, vamos ver o texto aqui. Vamos observar. Então, vamos ler o texto aí. Pessoal, está compartilhado com vocês aí a tela? Estão vendo aí, pessoal? Sim. Ok, vamos ver o texto. Leia, tira, analisando o diálogo entre Mafalda e Manolito. Ei, Mafalda, quem foi João? Quem foi João? Ninguém. Vamos lá, ninguém. Manolito. Quer dizer, João, ninguém significa um homem qualquer que não é nada. Droga, já errei uma resposta na prova de história. Então, ok, vamos analisar aqui esses textos. Aqui nós estamos falando de frase. Para estabelecer uma comunicação, os personagens usaram frases. Então, eu estou lembrando aqui, voltando lá, o conceito de frase para mostrar para vocês como funciona. Vamos lá. Ninguém, Manolito. Olá, ninguém, Manolito. Tem verbo aqui nessa frase? Vamos lá, rapidinho. Tem verbo aqui, pessoal? Não. Não tem verbo. Então, isso aqui é uma tradicional frase. Ok? É uma frase, ela é completa. Ninguém, Manolito. Frase sem verbo. Oi, Mafalda, quem foi João Ninguém? Agora nós temos uma frase, sentido completo, né, uma pergunta completa, que tem o quê? Que tem verbo. É uma frase com verbo. Ok? Droga é o quê? É uma frase. Por que, professor, é uma frase? É uma palavra só, mas ela é uma palavra que tem sentido. Okay? Tem sentido. Então, aqui ela é uma frase. Mas ela não é o quê? Ela não é uma oração. Para ser oração, ela precisa ter o quê? O verbo. Okay? Ela é frase. Uma frase é enunciado linguístico que, independentemente de sua estrutura ou extensão, quer dizer, o tamanho dela, traduz um sentido completo em uma situação de comunicação. Então, ela tem um sentido completo, seja com verbo ou sem verbo. Okay? Agora, qual é a diferença? Você pode ter uma frase e não ser uma oração. Okay? Você tem frase verbal, que tem verbo, que é uma oração, e tem somente a frase que não tem verbo. Okay? Essa aqui, que não é objeto da análise sintática. Okay? Nós não analisamos, que não tem verbo. Em uma oração, a ideia se constrói em torno de quem? De um verbo. Então, a oração é construída em torno de um verbo. E nós analisamos, acabamos de analisar lá, alguns elementos que estão em torno do verbo. Okay? Já errei uma resposta na prova de história. Ó, está aqui o verbo. Então, a ideia se constrói ao redor dele. Okay? Agora, observe esse enunciado. João Ninguém significa um homem qualquer que não é nada. Então, primeira oração, João Ninguém significa. Né? Significa o quê? Um homem qualquer. Né? Que não é nada, segunda oração, porque tem outro verbo. Quantidade de verbo, quantidade de oração. Professor, quantas orações
eu tenho aqui, né, um período simples, uma só oração. Como é que eu sei que tem uma só oração? Tem um só verbo. Tem período composto. Período composto tem mais de um verbo. Ok? Então, esse é o conceito de frase e oração. Agora, o que nos interessa para nosso estudo? O que nos interessa é a oração. Por quê? Porque tem um verbo que é nele que se carrega o sentido. Okay? Se constrói o sentido em torno dele. Certo? Então, nossa aula termina que hora? Termina às 10h10, né? É 10h06 agora. Na próxima aula a gente continua. Na próxima aula nós vamos falar sobre sujeito. Sujeito da oração. Ok? Então, um forte abraço e até a próxima aula. Ok? Então, um bom dia a vocês aí. Tchau, professor. Tchau, bye bye. Tchau, professor. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.